A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Uma boa noite com Jesus. A todos os irmãos presentes, irmãos através da internet, o nosso pastor Jonas Pimentel, os pastores que estão com ele, todos os irmãos, que o Senhor continua nos abençoando. O profeta diz: os fundamentalistas, posicionalmente, sabem onde eles estão firmados, mas eles não têm muita fé nisto. E os pentecostais têm muita fé, mas eles não sabem quem são e onde eles estão firmados. É exatamente como um homem que tem dinheiro no banco e ele não sabe como preencher um cheque. E o outro consegue preencher um cheque, porém ele não tem dinheiro no banco. Então, se você ao menos pudesse ter os dois juntos, para isso que Deus nos enviou um profeta, uma mensagem, para mostrar que nós temos um cheque assinado por Jesus Cristo. Nós podemos simplesmente preencher esse cheque e enviá-lo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que lá, o banco de Deus tem fundo. O cheque não vai voltar porque não tem fundo. O cheque não vai voltar porque o problema é grande, a dificuldade é grande, a enfermidade é grande demais para Deus. Não. Ele pode todas as coisas. Para Deus, nada é impossível, disse o anjo Gabriel a Maria. Então você preenche o seu cheque nesta noite, sabendo que você pode preencher e que há um fundo, que há um capital, há promessas, há bênçãos redentoras esperando este cheque chegar nos céus. Vamos nos colocar de pé para lermos a Escritura, São Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Senhor Deus, Pai de misericórdia, nós te agradecemos pela bondade do Senhor, por esta oportunidade de mais uma vez estar reunido em tua casa para ouvir a tua voz, ó Pai, para ouvir a tua palavra. Esses mais de 4.000 pessoas pela internet, eles não estão esperando me ouvir, mas estão esperando ouvir a Cristo, estão esperando ouvir o Espírito Santo. E eu rogo a ti, ó Pai, o Senhor é o Cordeiro de Deus que pode abrir o livro, o Senhor é o Cordeiro que pode distribuir o alimento para os teus filhos. Grande pastor, supremo pastor, alimente as tuas ovelhas nesta noite, ó Pai. Cura aquelas que estão enfermos. O Senhor sabe a dificuldade, a luta que cada um está passando nesta noite. Enfermos em casa, com lutas, dificuldades, problemas, mas o Senhor é o pastor que cuida, que zela, que dá ânimo, que dá força, que dá graça para prosseguir na jornada. Deus amado, esteja com os teus filhos nesta noite, abençoando a cada um, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar, irmãos. Também vou ler Salmo capítulo 1, versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. E também Isaías capítulo 27, versículo 2 e 3. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantar-lhe, eu, o Senhor, aguardo, e cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de dia e de noite aguardarei. O profeta, na mensagem Deus em seu povo, no parágrafo 7 a seguir, ele diz: bem, amigos, esta é uma impressão errada para se ter. O seu pastor, se ele é um homem pio, suas orações serão respondidas do mesmo modo como a de qualquer evangelista ou de qualquer um pedindo por qualquer dom ou qualquer coisa. Ele é um homem de Deus, e você deve respeitá-lo desta forma e acreditar nele. E Deus responderá a sua oração. Ele disse: confessai vossas culpas uns aos outros e orai um pelo outro para que sareis. Não apenas cada pessoa, na medida que possui o Espírito Santo, tem o dom de cura sob medida. Cada maçã que está na árvore quando o galhinho não é mais do que isto. Quando está um pequeno galho ali no chão, cada flor que a árvore tiver estará bem ali então. As flores não vêm através do ar, as flores não vêm pelo chão. A flor já está na árvore, a maçã já está ali. A árvore é plantada no chão e a única coisa que ela tem que fazer é beber. E quando ela começa a beber, e tem que beber mais do que a sua porção, e ela se espalha, empurra para fora. E é desta maneira que somos plantados em Jesus Cristo, através da fonte inesgotável da vida. E começamos a beber, e quanto mais bebemos, nós saímos para fora. Quem colocou esta maçã lá naquele galho, a fruta lá naquele galho? Como que apareceu esta fruta lá? Já estava, quando foi plantada, já estava, a fruta já estava, simplesmente precisou de terra, precisou de água, precisou de sol para que aquela planta crescesse e desse o fruto. Agora o apóstolo Paulo, ele diz na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Esta semente de Deus foi plantada em você antes da fundação do mundo, antes que houvesse um átomo, antes que houvesse uma estrela. Deus te elegeu, a semente de Deus foi plantada em você, para que fosse santo e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para a adoção por Jesus Cristo, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus plantou a semente em nós. Essa semente foi plantada, mas precisou da palavra, precisou de ser regada. E quando ela é regada, esta semente ali dentro, ela brota para fora, não importando a luta. Deus plantou uma semente dentro de Abraão, e a fé de Abraão foi regada.
Pastor Joaquim falava, não tem como pregar o evangelho sem falar em Abraão. Porque Abraão fala do estado da igreja, Sara fala do estado da igreja, seca, sem condições, da condição que estamos, nós não vamos subir. Nós precisamos de um poder vivificador. E Sara e Abraão viveu esperando isso. E o profeta diz, o Espírito Santo vivifica esta semente dentro de nós. E quando esta semente é vivificada, quando esta semente foi vivificada dentro de Abraão, ele viveu pela fé. Problemas, dificuldade, envelhecendo, cada vez mais impossibilitado. Você encontra irmãos que cada vez você vê mais impossibilitados, fracos, esperando a morte, mas a semente ali dentro está viva, vivificada pelo Espírito Santo. E não tem nada que mude esta semente, porque ela foi regada. Ela foi plantada junto a ribeiros de águas. Ela está molhada por esta água, por esta fonte inesgotável. Você pode ir nesta fonte, você não seca ela. O profeta diz, você nunca poderá esgotar o amor de Deus, a misericórdia de Deus a seu favor. Nunca. Ele diz que é mais fácil um peixe beber toda a água do oceano. É mais fácil um peixe secar o oceano do que você secar o amor de Deus, do que você secar a graça de Deus, do que você secar a misericórdia de Deus a seu favor. E ele disse, nunca pense que você poderia pedir demais a Deus. Eu estou pedindo demais. Vai acabar as folhas do cheque, vai esgotar. Estou pedindo demais, pedi demais hoje, pedi demais ontem, vou ter que ficar uns dias sem pedir agora, porque os créditos estão baixando. O profeta diz, não, nunca pense isso. É mais fácil um peixinho secar um oceano do que você esgotar a Deus. E Abraão viveu desta forma, com esta fé imutável, se alimentando, bebendo desta fonte inesgotável de Deus. Quando pensava que ele ia desanimar, o apóstolo Paulo disse, ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus pela velhice, glória a Deus pela incapacidade, glória a Deus pela fraqueza, glória a Deus, e chegou a hora dele olhar para Sara, jovem, ele jovem, aí que eles gritaram, glória a Deus, porque aquilo que eles criam, que eles esperavam, agora foi vivificado. E o profeta diz, na mensagem plantando a sua vinha e onde plantá-la, parágrafo 214, a mesma Bíblia disse, também fareis as obras que eu faço, disse isso, e estes sinais seguirão aos que crerem, se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Agora, o Deus que fez uma promessa é a que cumpre. Se vocês estão plantados nisto, junto aos ribeiros de águas, ele traz toda a presença divina de Deus, toda promessa diretamente a uma ligação. Você é uma árvore que está plantada junto aos ribeiros de uma água. Essa única água é Cristo, seu Espírito Santo. Aí a cura, você precisa de cura, beba-se desta água.
destes ribeiros de águas. Aí a cura, aí a salvação, a alegria, aí a longanimidade, mansidão, benignidade, paciência, todos os tipos de dons encontrando-se exatamente neste único nome precioso. Agora Israel, eles beberam de uma fonte inesgotável também. Eles foram plantados no Egito, foram tirados com a mão forte, e no deserto murmuraram por falta de água. E em Êxodo, capítulo 17, Deus fala para Moisés ferir a rocha. Em Números, capítulo 20, eles murmuram, a rocha para de dar sua água. Deus vem e fala a rocha, que ela voltará a dar sua água. E o salmista Davi, no Salmo capítulo 87, no versículo 15, diz: fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grande abismo. Fez sair fontes da rocha e fez correr águas como rios. Aquilo não era uma aguinha assim de torneira, não, era como rios. Mais de 2 milhões de pessoas beberam daquela água. Foram beneficiados por aquela água que saiu da rocha. E o apóstolo Paulo, na carta aos 1 aos Coríntios, capítulo 10, diz que a rocha era Cristo. Mais de 2 milhões de pessoas sendo beneficiadas pelo maná que caía dos céus. E Paulo diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Eles beberam da água, eles comeram do maná, mas a semente que estavam neles, não era a mesma semente de Josué e Calebe. Aquela água simplesmente fez com que a semente que estava dentro deles brotasse, que era murmuração, que era contenda. Mas esta água que Josué e Calebe bebeu, que for a mesma, alimentou a semente que estava dentro deles, que era uma fé genuína. Quantos que não beberam desta água que você bebeu, que você bebe, desta mensagem, comeu este maná espiritual e estão fora? Simplesmente projetaram a semente que estava dentro deles. Aquela semente teve que brotar, que não era uma semente dos céus, mas você comeu deste maná espiritual, tem bebido desta rocha, e esta semente está brotando. Esta semente está brotando, é isso que eu quero. Nós ouvimos o programa hoje, o pastor falando sobre a águia. A águia cresceu ali no galinheiro, mas ela era uma águia. E o profeta fala na mensagem ao nascer do sol, que é a palavra chamando a palavra. É a palavra chamando esta semente eleita. Mas o profeta diz: aquela rocha o seguiu, e aquela água o seguiu. Agora em 1 Coríntios 10 eu creio
E o versículo 11, você pode encontrar isso, que aquela rocha seguiu Israel, onde quer que eles fossem daquele dia em diante, a rocha ia com eles e as águas os seguiam. Aquela rocha que certa vez jorrou lá no Calvário, vai conosco por onde quer que estejamos. Esta rocha que é Cristo, você tem acesso a ela nesta noite. Você tem acesso a esses mananciais de águas vivas. Mas nós vimos no começo a árvore, quando planta o fruto, já está dentro dela. Tudo que a planta precisa é ser plantada na terra, aquela semente, receber água, receber sol, e ela vai crescer, e aquele fruto que está dentro dela vai sair. E o profeta diz: tudo o que você necessita está bem aí em você. É assustador, não é? É pesado, mas tudo que você precisa está bem aí em você. Quando você recebe o Espírito Santo, tudo que você já teve necessidade entre aqui e a glória está bem aí em você. Tudo. Agora, o que dificulta então a gente receber, se tudo está aqui dentro? O que dificulta então você ter acesso a tudo isso que está aí dentro? É o reconhecimento daquilo que você é. Esse é o objetivo do quíntuplo de Efésios, é levar a igreja a reconhecer o que ela é. Porque o profeta diz: quando a igreja saber o que ela é, dará-se o rapto. Porque a sua cura está aí dentro, a sua libertação está aí dentro, o que você precisa está aí dentro, se você tem o Espírito Santo. Mas o profeta diz: quando as pessoas se dão conta que não é o que serão, mas que são, tempo presente, agora mesmo, filhos e filhas de Deus. Este é o reconhecimento que você tem que ter para deixar estes frutos sair daí de dentro. Para você deixar estes frutos de alegria, de paz, de gozo, de cura divina, sair daí de dentro. Não é simplesmente a oração de um pregador, porque corre o risco de virar uma tradição. Israel saiu muito bem, com sacrifícios e aquele movimento, mas logo no decorrer dos anos virou uma tradição. E temos que tomar este cuidado, para nunca entrarmos na igreja como uma tradição. Nunca vir na frente e receber uma oração como uma tradição. Nunca tomar uma santa ceia como uma tradição. Mas entrar nestas portas com tremor, com temor de Deus, sabendo que Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. É na onde você fala com Deus e Deus fala com você. É na onde que você recebe uma carga do Espírito Santo para continuar na jornada. Mas o profeta diz aqui: agora isso talvez pode te dar um choque mortal. Mas o que é isto, irmão Branda, que pode dar um choque mortal? Você sabia que os homens que são filhos de Deus são deuses amadores? Você é um Deus amador. Você cria atmosfera de cura divina. Você cria atmosfera de libertação.
Você cria atmosfera de salvação. Por isso que o profeta diz que a igreja ela tem poder de criar um outro mundo e habitar nele. Talvez é uma pessoa só numa casa, mas ela vive em outro mundo. Ela vive véu adentro. Os parentes não são, mas ela está vivendo em um outro mundo, é uma outra dimensão, é uma outra atmosfera. Isto é o poder que Deus te deu. É um reconhecimento que você tem que ter, que você é um Deus amador. Não é que será, não, é no presente. Mas eu sou falho, mas em minhas falhas, em minhas fraquezas, oh, se Abraão pensasse nisso, se Abraão pensasse nisso, em minhas falhas, e estas rugas que está cada vez ficando pior, e Sara que cada vez está ficando mais encurvada, nunca ele teria um filho. E quando você pensa nas suas condições, quando você pensa no seu fracasso, você só vai afundando, porque o homem é um fracasso. Carne e sangue não herdará o reino dos céus, mas é essa semente aí dentro, é esta semente que Deus está preocupado com ela, é esta semente que tem que ser molhada por estes ribeiros de águas vivas, é esta semente que tem que ser alimentada para crescer, para dar o fruto, para reconhecer a sua posição como filho de Deus. Agora isso talvez pode te dar um choque mortal. Você sabia que os homens que são filhos de Deus são deuses amadores? Por isso que tudo que você precisa está aí dentro. Tudo que você precisa, só tem que deixar sair para fora, só tem que deixar brotar, só tem que deixar dar lugar para o Espírito Santo. Certa vez um homem perguntou ao profeta, disse: irmão Brana, eu não oro como eu orava antes. O irmão Brana disse: irmão, o avivamento passou. Não pensa mais em avivamento. Tem movimentos, muito barulho, mas o avivamento é só com a semente lá dentro agora. O avivamento é só lá dentro da alma. É você e a palavra. É você e Deus. Este que é o avivamento. Quantos sabiam disso? Quantos sabem que Jesus disse, a Bíblia disse, Jesus disse: não diz vossa lei, ela mesma, que vós sois deuses? E se você os chama os deuses, os quais Deus disse em Gênesis 2, que eles eram deuses, eles perderam aquele domínio, quando pecaram. Mas quando Jesus Cristo morreu, Ele pegou este domínio de novo para nós. E o que nos coloca nessa posição de filhos? O profeta disse que seu sangue foi derramado para que eu pudesse ir para a minha herança. Para ser o quê? Que herança? O filho, para ser um filho de Deus. Essa é a sua herança, que o sangue de Jesus Cristo te deu, te coloca na posição de filho, na posição de herdeiro, na posição de ter todos os direitos que um filho de Deus tem, um possuidor. Por isso que tudo está aí dentro. E se você os chama de deuses, os quais Deus disse em Gênesis 2 que eles eram deuses,
que eles tinham domínio total sobre o domínio do mundo, e ele lhe deu domínio sobre todas as coisas. E ele perdeu sua deidade, ele perdeu seu filho, ele perdeu seu domínio, e Satanás o tomou. Mas glória! Estamos esperando pela manifestação dos filhos de Deus, os quais voltarão e tomarão isso outra vez. Estamos esperando pelas plenitude do tempo. Quando chegar ao topo da pirâmide, quando todos os filhos de Deus forem manifestados, todos, nós estamos esperando pela manifestação deste último eleito. Nós ouvimos hoje no programa o pastor Joaquim falando, quando este último eleito se manifestar. Quem é? Onde está? Não sabemos. Mas Deus sabe. Ele falou, o pastor Joaquim falou neste programa, Deus sabe que tem filhos e filhas, uma noiva sobre a terra. A mensagem é para os que estão em Cristo e são parte desta semente. Nós estamos esperando por este momento, por este último eleito. A plenitude dos tempos, quando chegar ao topo da pirâmide, quando todos os filhos de Deus forem manifestados, quando o poder de Deus sair, aleluia, e tomar cada poder de Satanás, possuir dele, sim, Senhor, isto pertence a ele, nós chegaremos a isso, estamos caminhando a isso. Quando este último eleito se manifestar, o corpo será completo e nós alçaremos voo. Mas enquanto estivermos nesta dimensão, você toma a sua posição como filho de Deus, como um Deus menor, e luta contra o poder das trevas, porque para isso que o Espírito Santo veio, foi para você. Não eu, só o pastor, não. A igreja continuar a obra de Cristo. E a obra de Cristo é curar os enfermos. A obra de Cristo é salvar os perdidos. A obra de Cristo é perdoar os pecados. Esta é a obra de Cristo. É para isso que você está aqui. E se você vai vir na frente e receber a oração, vem crendo que tudo que você necessita está aí em você. Quando você recebe o Espírito Santo, e tudo que você já teve necessidade, entre aqui e a glória, está aí em você. Esta oração é somente para te ajudar, é para te dar força, é para confirmar aquilo que você ouviu, é para te dar um ânimo. Então você vem crendo, os obreiros, pastor estará aqui, e as igrejas que estão em conexão, também creiam na oração, creiam nessa imposição de mãos, que este poder está aí com você. Você não é um fracassado. O profeta diz, nós não temos que viver como pessoas desprivilegiadas. Não. Você é um filho e uma filha de Deus. Você é um herdeiro. Você é uma herdeira. As irmãs